Os detalhes eram tão sórdidos que o especialista até duvidou que toda aquela história tivesse sido causada pelos remédios ou uso anterior de entorpecente. Os detalhes eram ricos demais. Simplesmente não parecia delírio. Clifford acabou recusando a ajuda de um psicólogo nos dias que se seguiram. Mas, em contrapartida, logo conseguiu se recuperar fisicamente dos ferimentos. Todos imaginavam que ele estava bem mentalmente. Mas não foi o que aconteceu. Em determinado momento, Clifford foi liberado e pôde finalmente voltar para o seu apartamento alugado. E foi lá, exatamente lá, que as coisas ficaram mais estranhas. Depois de alguns dias, começaram a surgir reclamações de um som vindo de um teclado lá do apartamento de Clifford. Um som alto, como uma música, seguido por alguns ruídos estranhos. Noite após noite, isso se repetiu. Até que o síndico do prédio não viu outra alternativa, senão ir até o apartamento. Até porque as reclamações dos outros moradores estavam chegando aos montes. O problema é que Clifford não abriu a porta. Na verdade, ele nem deu nenhum tipo de sinal sobre estar lá dentro. Só que o síndico precisava resolver esse problema. Para isso, ele pegou uma chave reserva e abriu a porta. Vai que o cara não ouviu as batidas, certo? O que ele encontrou lá dentro foi perturbador. A casa parecia um chiqueiro, cheia de sujeiras e excrementos espalhados pelo chão. E Clifford foi encontrado completamente lúcido. Mas ele estava nu, com o corpo repleto de cortes e deitado no chão agarrado a um grande bloco de gelo. A primeira reação do síndico foi tirar fotos para mostrar para a polícia. Porque se ele não tivesse provas da situação, é bem provável que ninguém acreditasse. E daí surgiu a foto bizarra que usam para ilustrar o caso. Mas você lembra que Clifford estava lúcido? Pois é. Toda essa lucidez fez com que ele explicasse a situação. A música alta servia para evitar que ele ouvisse as lamentações do inferno, além de impedir que os demônios o encontrassem e o levassem novamente para o abismo. Já o bloco de gelo o ajudava a se manter fresco, visto que ele constantemente sentia o calor das trevas. Não havia o que fazer, além de levá-lo para um hospital psiquiátrico. E foi o que a família fez. Mais de um especialista afirmou que toda a história de Clifford era resultado de graves danos causados ao cérebro durante o acidente. E que tudo o que ele estava falando eram delírios relacionados aos danos. Durante algumas entrevistas, ele chegou a detalhar os demônios, pretos e sem rosto. Os seres gritavam com ele e o queimavam com uma espécie de forcado. A sensação de todo o lugar era como uma carne queimando. E quanto aos cortes pelo corpo, ele disse não saber como foram feitos, mas garantiu que ele mesmo não fez nenhum. O único problema para desacreditar a história era que Clifford a contava com tanta seriedade, com tanto medo, que até os profissionais duvidaram desse diagnóstico. E durante toda a análise e as entrevistas,
ele continuava falando que estava sendo perseguido pelos demônios. Um dos psiquiatras que o analisou relatou que sempre que ouvia a história, sentia como uma faca fosse enfiada em seu estômago. O profissional não quis revelar a identidade, mas disse que fez várias visitas a Clifford antes dele ser transferido. Afinal, o cara não podia receber visitas da família, apenas dos médicos. Em uma noite, esse mesmo psiquiatra estava na sala ao lado do quarto de Clifford quando ouviu um som. Era uma risada misturada com um barulho que dificilmente um ser humano conseguiria fazer. Mas não havia ninguém além de Clifford no quarto. Não havia televisão, rádio, instrumentos musicais. Apenas o paciente. Bom, ao menos é o que a história diz. Ao abrir a porta, o psiquiatra deu de cara com Clifford, agarrado a outro bloco de gelo, dessa vez menor, que havia sido entregue pelo hospital. O bizarro é que o profissional disse que, por mais que tenha assinado a transferência do cara, ele parou de pensar que a história fosse mentira. Não se sabe o que aconteceu com Clifford depois disso. Os últimos relatos são de que ele ainda falava que era perseguido por demônios. Já outras pessoas dizem que ele faleceu semanas depois ou foi levado por seus parentes para bem longe, onde vive até hoje. Mas se engana quem pensa que a história acabou aí. Um jornal local, o The Baltimore Sun, teria publicado uma notícia bizarra sobre o mesmo acidente de 1999. De acordo com o texto, 2 pessoas morreram na fatalidade. E uma delas era um jovem de 17 anos chamado Clifford Hoyt. Será que o coma foi só a ponta do iceberg para o que ele passou? Olha, de uma coisa eu sei. Jamais duvide de experiências envolvendo o inferno.